Esse é o hino da Conebras. Então, eu já vou dar início, tá, à Uhum. apresentação. E aí a gente deixa gravado para as outras pessoas que não tiverem possibilidades em outros momentos, elas pegam o vídeo e assistem, né? E daí a gente marca outras lives e vai atendendo a todos. O que eu costumo fazer nessa primeira live com os interessados é pedir para que os interessados, primeiramente, se apresentem, porque acho que de início vocês sabem mais de mim do que eu de vocês. Porque você já deve ter procurado alguma coisa, ou já viu algum vídeo, já foi atrás de alguma coisa vocês sabem, e eu não sei nada de vocês. Então, eu faço ao contrário, ao invés de eu me apresentar, eu peço para que vocês se apresentem, para que eu conheça um pouquinho, para mim daí a gente fica mais ou menos igual, para me conhecer um pouquinho. Então, fala um pouquinho de você, seu nome, da onde você já falou, né? Mas fala um pouquinho, quem é o Dimas? Você já fez algum trabalho de lutar por alguma causa, alguma coisa assim? Já se envolveu em alguma coisa assim, Não, voluntariado, em alguma missão, alguma coisa? não, é a primeira vez. É a primeira vez. E por É. que você acha que a Conebras vai ser... Você vai entrar num negócio pesado já, hein? Logo no primeiro. Não Ah, quer te, eu tô aberto às não quero te possibilidades desanimar, que não, mas aparecer. é barra pesada. Mas eu vou te explicar mais para frente, daí você vai falar assim, nossa, é pesado. Mas é uma coisa que é proporcional, né? Então, Uhum. a dificuldade é proporcional, né? Quando uma coisa é você escalar um monte que tem aí 20 metros de altura, outra coisa é você escalar um Everest, né? Então, dá muito mais dificuldade, só que também o prazer de quando você chega no cume do Monte Everest, com certeza é muito maior do que você chegar no Monte de Areia, né? Uhum. Com certeza o prazer é outro, a vitória, a sensação de vitória, de conquista, de satisfação é outra, né? Então, é Uhum. proporcional. A vitória que a Conebras e o caminho que ela nos propõe é gigante, né? E vai exigir muito de nós. O que você acha? A nossa população de afrodescendentes, de afro-brasileiros, ela tá. Tudo que você pensar, nós, infelizmente, não somos ponta, né? Naquilo que de fato emancipa, tá? Estou falando de emancipa mesmo. Nós temos grandes dificuldades na nossa irmandade. Qual a maior dificuldade que você vê? Se alguém falasse assim para você, ô Dimas, você vai ser o presidente do Brasil por uma semana, o que você faria pela Irmandade Afro-Brasileira? O que eu faria? Acho que a princípio, não sei como que funciona isso, mas tentar mudar o sistema educacional, né? Que é a base de tudo ali para o desenvolvimento humano, profissional e tudo, né? Eu acho que primeiramente faria Perfeito, isso. perfeito. Tá dando certinho, nós estamos alinhados. A educação é a base transformadora de qualquer sociedade. Ponto. Né? A questão é sim ou não. Você quer controlar o povo ou você não quer controlar, ou você quer dar autonomia para o povo, né? Quando você não quer dar autonomia para o povo, você não educa ele. Porque quanto mais deseducado ou com menor cultura, é mais fácil de você controlar, né? E daí você usa um Exatamente. monte de estratégia, um monte de técnicas que ele não conhece, né? E ele fica fácil de ser manipulado. Simples assim, né? Até no texto, ó, tem um texto aqui, eu mostro para você, mas você não sabe ler, então eu vou ler para você. Agora assina aqui embaixo. Você vai assinar, você não sabe ler. De repente, ali você está doando sua casa, doando seu terreno, doando tudo, né? Só que o cara fala para você assinar rindo para você, te abraçando, tá? E você assina, porque você não sabe ler. Ou seja, quando você não tem cultura, é a coisa mais fácil para você ser manipulado. Então, é aquilo que a gente fala. E a proposta básica da Conebras é essa. É revolucionar a Irmandade Afro-Brasileira a partir da educação. Então, imagine o seguinte, eu vou te fazer um resumo muito rápido, né, para você e para quem for ver esse vídeo posteriormente, de qual que é o fator
o propósito da Conebras. Qual que é o propósito da Conebras? Nós somos, desde que a gente se entende por gente, eu acredito que você acabou de dizer isso agora, e olha a diferença da minha geração e para a sua. Na minha geração, eu já ouvia dizer que o grande problema da Irmandade Afro-Brasileira, e o problema que irá solucionar é a educação. Isso eu já ouço há mais, não vou dizer 100 anos, porque eu não tenho, mas há mais de 60 anos, né, que eu ouço que o nosso problema é a educação. Estudar, 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 estudar. Não tem outro caminho, é estudar. E você, com seus 22 anos, repete a mesma causa, estudar. Nós somos mais de 100 milhões de afro-brasileiros. Entre pretos, negros, né? Pretos negros e pardos. Né? Nós somos mais de 100 milhões, né? Somos quase 110 milhões, que equivale a 56%, 54% da população brasileira. Somos mais de 100 milhões. Fora do continente africano, nenhum outro lugar no mundo tem um número desses. Tá? Se você pegar a população afro-brasileira e colocar dentro do continente africano, somente a Nigéria tem uma população maior. Contando, inclusive, os brancos de lá. Somando com os brancos, somente a Nigéria tem uma população maior do que a nossa brasileira, do que a Irmandade Afro-Brasileira. Nós somos quase 110 milhões, a Nigéria tem 190 milhões de população total. Nós somos 110 só de afro-brasileiros. Se nós pegarmos esses 110 e colocar na escala mundial de população, o mundo tem mais de 190 países. Se nós colocarmos na escala mundial essa população de 110 milhões, sabe qual é a posição que nós ocuparíamos? A 12ª população do mundo. Eu pergunto para você, isso é potência ou não é potência? Demais, né? Só nós que não sabemos disso. E daí, quando você vai estudar a história, que você vê tantas e tantas leis que fizeram proibindo a nossa união, daí você percebe por quê. Porque se esse 110 se unir, não tem para ninguém. Exatamente. Vai dar problema. Se esse 110 se unir, vai dar problema. Então, eles nunca quiseram que a gente se unisse. Então, e aí, quando você vê, não sei se você já ouviu isso, pelo menos na minha época era muito comum, dizer assim, onde 2 ou 3 pretos tá junto, é quadrilha. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas era uma coisa muito comum falar, 2, 3 pretos juntos é quadrilha. Tá? Se você vê um preto andando na rua, você vê 2, muda de calçada porque você pode ser assaltado, porque é quadrilha. Né? Então, todo esse conceito que foi colocado em nossa consciência, né, faz com que a gente não se aproxime um do outro. Mas isso foi construído para pensarmos assim. Então, hoje, quando a gente chega e fala, vamos nos unir, o nosso inconsciente diz, não. Né? Porque isso está lavado, né? Foi feita uma lavagem cerebral na nossa cabeça para a gente se afastar, para a gente não se unir. E isso e diversas outras estratégias que foram utilizadas. Quando os africanos chegaram aqui ao Brasil, escravizados, sequestrados do continente africano, as tribos e as famílias eram misturadas e mandadas para estados diferentes, e quem ficava no território local, com seus dialetos e idiomas diferentes, não conseguiam se comunicar. Então, isso era estratégico. Isso foi plano estratégico justamente para não haver a união, né? Então, isso dificultava a unificação, o entendimento entre eles. E o que acontecia? Cada um ficava num canto isoladamente e se afastava um do outro. Daí eles implantavam uma série de discórdia, capitão do mato, uma série de coisas que fazia mais ainda a gente até chegar ao ponto de se odiar um ao outro. Então, isso foi tudo estrategicamente preparado. Então, hoje, nós somos 110 milhões de afro-brasileiros, mas somos totalmente desunidos por uma construção estratégica que foi feita para dar esse resultado. Agora, nós precisamos tomar consciência de que isso foi construído para tomarmos a atitude de desconstruir isso e nos reaproximarmos novamente, porque nós sempre fomos unidos pela própria tradição histórica das tribos, de sentar em círculo, do respeito familiar, a mãe negra, a palavra dela, a avó negra, a palavra dela é respeitada, o avô que fala é respeitado. Isso é tradição nossa. Né? Isso é cultura afro
afrodescendente. E nós temos que recuperar isso daí. Então, quando eu digo para você que nós somos mais de 100 milhões de afrodescendentes, imagine 100 milhões se reunindo novamente e colocando como foco toda a nossa energia num processo educacional. A gente muda ou não muda isso aqui? Muda. E essa separação, ela acontece até hoje, né? Até hoje. As invasões em favelas, operações, tudo, é tudo para separar, tipo, a população, né? Para quebrar qualquer vínculo que se cria, eles chegam, jogam uma bomba, espalha Uhum. tudo. É. Joga um contra o outro, sabe? Para manter essa distância, né? Então, enquanto nós não percebermos essa estratégia, a gente não consegue realizar nenhum processo para contra-atacar esse procedimento, né? E o contra-atacar esse procedimento, qual que é? Vamos nos unir. Vamos nos unir. E aí, quando a gente fala se unir, a gente fala assim, mas se unir para quê? Então, a gente tem que ter um foco. Então, daí, quando nós pensamos se unir para quê, nós pensamos qual que é o ponto comum que todo mundo concorda? Educação. Então, vamos se unir para montar um processo educacional. Então, a proposta da Conebras é essa: unir a Irmandade, o maior número possível, com um foco voltado exclusivamente para a educação. E dentro de um princípio que surgiu da ideia, quando eu tive a ideia lá no início de 2019, que quando eu acordo num dia, no mês de maio, eu acordo com o dedo em riste, assim, apontando que o Brasil é o país mais racista do mundo. Só que, ao mesmo tempo, não sei por que motivos, porque eu tinha acabado de acordar, não fui dormir pensando nisso, me veio uma outra leitura da posição da mão assim, que tinham 3 dedos apontando para mim, perguntando o que nós estamos fazendo por nós, além de apontar. Então, daí é essa questão que a Conebras veio responder. O que nós estamos fazendo por nós, além de apontar que o Brasil é racista? Nós estamos dando toda a energia num dedo só, sendo que tem 3 apontando para nós. Então, é aí que surge a Conebras na busca da resposta para essa pergunta aqui, ó. Entende? Então, é um livro que nós já temos feito, né? Que eu fiz o livro, que tem por título O que estamos fazendo por nós? Para a gente pensar nessa resposta. E quando você vê outras etnias aí, seja japonês, judeu, coreano, italiano, com uma população de 30 milhões, 20 milhões, de 6 milhões, de 5 milhões, e eles possuem banco, hospital, cemitério, eles possuem condomínios, eles possuem empresa, possuem shopping, possuem tudo, com 5, 6 milhões. Nós somos 100 milhões e não temos nada. Alguma coisa está errada. Então, alguma coisa nós temos que fazer. Então, a proposta da Conebras é essa: trazer a Irmandade, reunir a Irmandade, botar o foco em nós e descobrirmos o que nós podemos fazer por nós. E aí, nessa percepção, para que não haja um leque e a gente se perca, nós definimos que nós vamos fazer por nós a educação. Uma educação de alta qualidade, da creche Conebras até a Universidade Conebras. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, então nós vamos montar um município em cada, uma creche em cada município. Então serão mais de 5 mil creches, que é o Sistema Educacional Conebras, até chegar à Universidade Conebras, onde da portaria Conebras até a reitoria da universidade serão todos afrodescendentes. Com uma educação afrocentrada que vai contar a nossa história, não a partir dos negros amarrados lá com as costas todas marcadas de chicotado. Não vai contar a partir daí, não. Vai contar a nossa história a partir do início da humanidade, que é onde começou a humanidade. A humanidade começou no continente africano. Então, a nossa história é milhões e milhões de anos, ou milhares de anos, antes de 1500. Antes do processo de escravidão. E nós temos muita história, uma história maravilhosa para contar, que simplesmente foi apropriada pelos ocidentais, pelos europeus, mas ela, por origem, é nossa. Toda a sabedoria que existe no mundo é nossa. Começou com o continente africano, começou em nós. Simplesmente foram lá e se apropriaram.
Então, a Conebras tem que trazer toda essa história, resgatar toda essa história dentro do sistema educacional, que vai fazer com que as nossas crianças, que serão as nossas próximas gerações, tenham outra postura, tenham outro orgulho de serem afrodescendentes, porque conhecerão seus inventores, seus heróis, seus cientistas, seus mágicos, seus feiticeiros, seus reis e os reinados que tivemos, que não foram poucos. Só que ninguém conta isso para a gente. A única coisa que a gente aprende na escola é vendo o negro sendo chicoteado. É a única coisa que a gente aprende nessa escola. Então, não adianta você ter uma lei 10.669 que obriga o ensino, né, se eles não aplicam o ensino. E eles nunca vão nos ensinar, eles nunca vão nos dar uma educação que irá nos libertar. É muita inocência esperar isso. Se nós não assumirmos a responsabilidade de educarmos as nossas crianças serão tão prejudicadas quanto nós somos. Porque o sistema educacional está aí para isso, para manter esse processo de educação. Então, nós temos que pegar nossas próximas gerações que vêm lá do berço, começar no berço. Até quando nós começamos a discutir o processo educacional dentro da Conebras, eu dizia assim para a equipe que ia cuidar da educação, falava assim, o processo educacional Conebras vai começar no ventre da mãe. Daí eles falam assim, Luiz, mas como é que a gente vai montar uma creche para dar aula no ventre? No ventre não dá para ensinar as crianças. Eu falei, que vocês não entenderam. A gente tem que educar os pais. A gente tem que educar os pais. Até na escolha do nome a gente tem que educar os pais. Tá? O meu nome é Luiz Antônio da Silva. Silva não é um nome africano, como tem tantos outros nomes por aí que não são africanos. Né? Vê se um japonês que nasce aqui, se ele pega um nome brasileiro, o sobrenome. O sobrenome continua sendo do Japão. Vê se um judeu que nasce aqui tem sobrenome brasileiro. O sobrenome dele continua sendo judaico, ou de judeu, e assim sucessivamente. Né? Então, por que nós colocamos Silva, Santos, Soares, e não colocamos sobrenomes africanos? Então, isso é só um exemplo do quanto a gente pode começar já no ventre da mãe, ajudando até que ela pense em possíveis nomes não ocidentais. Eu, dentro da Missão Conebras, tive o prazer de receber do sacerdote Massunga Cota, de Angola, o nome de Tata Roche. Então, assim que eu comecei com a Missão Conebras, eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele me batizou novamente, me dando autoridade para usar o nome de Tata Roche. Então, dentro da Missão Conebras, e aonde eu estiver em nome da Conebras, eu vou me apresentar como Tata Roche, que significa pai leão. Tata é pai e Roche é H-O-J-I, Hoje. Se fala Roche com som de R, significa leão na língua quimbundu. Então, o nome é lindo. Para mim foi uma alegria muito grande quando eu recebi esse nome. Ele conversou comigo por diversas vezes, depois disse que ia fazer consulta com os superiores dele e tal, e depois passou um tempo, ele veio para mim e falou, o seu nome é Tata Roche. Então, ele me deu esse nome que tem um significado. Então, todos os nomes da nossa cultura africana, eles trazem um significado e trazem uma missão embutida no seu nome. Isso é uma história muito linda e é um saber muito lindo que nós precisamos dominar e passar para as nossas crianças. Então, meu irmão, a ideia basicamente é muito simples. Uma vez eu estava conversando com um músico de uma banda baiana, daí ele falou assim, ele estava tocando, terminou o show, eu pedi para falar com ele, falei, posso falar contigo rapidinho? Daí ele veio e expliquei, eu estou com um projeto assim, que vai revolucionar a Irmandade Afro-Brasileira. Você tem um tempo? Ele falou, mas você consegue me explicar rapidinho? Eu falei, não, eu explico rapidinho. Eu falei, nós somos 100 milhões, cada um dá R$1, a organização vai ter uma arrecadação de 100 milhões por mês entrando no caixa. Todo mês vai entrar 100 milhões. Isso só para facilitar a conta, não nenhum real. Vai entrar 100 milhões por mês. Por 100 milhões por mês, a gente monta um sistema educacional, da creche até a universidade. Ele falou, tá, e o que mais? Eu falei, não, é só isso. Ele falou, só isso? Eu falei, é só isso. Ele falou, é tão simples que dá medo. Foi a resposta que ele me deu. É só isso. Agora, o que impede a nossa Irmandade de se unir e fazer isso? A polícia pode impedir? Se você quiser doar R$1, a polícia pode te impedir? Isso não. Não.
Se você quiser doar R$ 1, o presidente pode te impedir? Não, Se você quiser doar R$ 1, um político pode te impedir? Se não, você quiser doar R$ 1, um racista pode te impedir? não, Um judeu, não, um árabe? não. Quem pode te impedir de participar de uma associação e dar R$ 1 por mês? Ninguém. Tem uma pessoa. Eu. Ah, Exatamente. E é o mais difícil de convencer. Somente nós somos capazes de impedir a solução da nossa situação. Ninguém pode impedir, se nós quisermos. Se nós decidirmos falar assim, não, vamos nos unirmos a uma organização e vamos montar um sistema educacional que vai revolucionar a Irmandade, da creche até a Universidade de Conebras, e com seus efeitos colaterais. O que nós chamamos de efeitos colaterais? A partir do momento que você tiver um sistema educacional forte crescendo, as crianças crescendo, os jovens crescendo com outra mentalidade, com autoestima, com conhecimento político, com conhecimento econômico, montando as empresas, nós aplicando ali o black money, consumindo entre nós mesmos, é outra sociedade que vai surgir, meu irmão. Vai surgir uma outra sociedade que vai interferir na sociedade que está aí, e a gente vai bater de frente no bom sentido, tá? A gente não vai precisar chegar de cabeça abaixo, porque eu vou ter tanto poder quanto os outros, porque se nós tivermos educação, a gente chega. Se a gente conhecer a regra do jogo, a gente chega. Porque o Brasil é o que é, graças a quem? Graças a nós. E não só o Brasil, vários países da Europa, inclusive, são ricos graças ao povo africano. Nós só não fazemos por nós. Então, a hora que nós decidimos que, a partir de agora, vamos fazer por nós, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. é E isso. ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Só nós somos capazes de impedir a nossa emancipação, somos capazes de impedir a nossa evolução, somos capazes de impedir o resgate da nossa autoestima, somos capazes de impedir o nosso orgulho de ser, somos capazes de impedir de termos nosso banco, nossa rede de hotel, nossa rede de shopping, nossa rede de cinema, nosso próprio... O que nós quisermos, nós podemos ter. Só basta nós querer ter. Né? Sair do assistencialismo, que o assistencialismo nada mais é do que uma escravidão atualizada. Né? Quando ele te dá ali R$ 400 por mês, 500, 600, está resolvendo o teu problema? Não está, mano. No mês que vem você vai precisar de novo desses 400, 600. Então, é uma rédea, é uma corrente, te mantém preso ao sistema. Então, a proposta da Conebras é resgatar a nossa autoestima, assumir a responsabilidade da construção do nosso futuro a partir de um sistema educacional próprio, afrocentrado, da creche até a universidade. Todas as crianças poderão estudar, independentemente se serão brancas, asiáticas, todas as crianças poderão estudar no sistema educacional Conebras. Só que lá dentro ela vai aprender Iorubá, vai aprender Quimbundo, vai aprender capoeira, vai aprender os reis da África, as rainhas da África, a desmistificação da religião de matriz africana. Ela vai aprender tudo lá dentro. Pode ser japonês, pode ser o que for. Quer estudar lá? Pode. Só que você vai aprender isso. Você vai se quiser, mas você vai aprender isso. Essa proposta, somente nós podemos impedir que dê certo, somente nós. Então, a Conebras não vem para substituir nenhum movimento, pelo contrário, com uma arrecadação que essa organização tem o potencial de ter, nós vamos ajudar todos os outros movimentos, além de construir a nossa própria sociedade. E você sabe que as sociedades são construídas tradicionalmente ao redor de igrejas. Não sei se você tem esse conhecimento. Né? Todas as cidades, elas começam a construir tradicionalmente ao redor das igrejas, por isso que se chama igreja matriz, e normalmente a igreja matriz está no centro da cidade. Por que ela está no centro? Não é que ela está no centro, é que ela foi posicionada, aí a comunidade cresce em volta, então ela torna-se o centro. A proposta da Conebras é que as futuras comunidades afrodescendentes cresçam ao redor dos centros educacionais Conebras. E aí nós vamos ter toda uma sociedade focada e alicerçada pela educação, inspirada e cheirando educação, porque ela cresce ao redor da educação.
E aí é uma nova sociedade. Então, eu falo para mim, eu já vejo isso. Para mim, eu já vejo. Apesar que, como eu disse, talvez eu não vá ver materialmente pela minha própria idade, porque é um projeto a médio e longo, é um projeto a longo prazo. Nós temos que plantar agora, começar lá no berço, para que as nossas próximas gerações, talvez os seus filhos, né, os seus filhos usufruam desse processo e quando chegar lá na universidade, por uma questão de compreensão e até de construção cívica, moral e social, ele vai se sentir na obrigação, quando ele se formar médico, engenheiro, fazer, ó, agora eu vou dar aula lá na creche da Conebras, porque foi de lá que eu vim e vai ser a minha forma de retribuir. E aí você cria um círculo vicioso de um cuida do outro. A gente tem tudo para fazer isso. E não tem ninguém que tem potencial para impedir a gente. Ninguém. Você mesmo disse isso. Não tem ninguém para impedir a não ser nós mesmos. Então, essa é a proposta, resumidamente, meu irmão. É muito simples, mas é extremamente complexa de fazer. Por quê? Porque depende de nós. Sim. Essa é a E dificuldade. se com um pouco a gente já cria o que cria, imagina com muito, com a mudança. O que a gente não pode criar, não é? Já, por algumas vezes, conversando com outras pessoas, já falaram assim, poxa, mas se a gente conseguir reunir a Irmandade, fatalmente nós não vamos conseguir reunir 100%. Porque tem aqueles que não se reconhecem negros, tem aqueles que não têm condição financeira nenhuma, nem doar R$ 1, existem sim, infelizmente existe. Nós sabemos que em cada 3 desempregados, 2 são afrodescendentes, né? Então tem a dificuldade, mas se eu tenho condição de dar R$ 1, eu vou dar R$ 1. Se eu tenho condição de dar R$ 2, R$ 3, eu vou fazer isso sabendo que eu estou ajudando ou cobrindo, vamos dizer assim, aqueles 2 ou 3 irmãos que estão desempregados. E eu posso dar R$ 3 por mês. Isso não vai me destruir. Eu gasto muito mais que isso do que tomando cerveja por aí. Tá? Então, eu posso dar R$ 3 por mês e sabendo que com isso eu estou cobrindo irmãos que estão ausentes ou que não têm a condição de colaborar. Até que chegar um momento em que ele possa colaborar. Porque me dói muito no peito quando eu rodo na rua e vejo que a maioria dos moradores de rua são afrodescendentes. Isso é muito triste de ver, irmão. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito. Agora, por que a gente não vê um japonês afrodescendente, um japonês na rua, morador de rua? Por que a gente não vê um judeu morador de rua? Porque a comunidade não deixa. Se ele quebra, a comunidade vai lá e levanta ele e protege ele e recupera ele. E por que nós não podemos fazer isso, irmão? Por quê? Por que nós não podemos fazer isso? Nós podemos sim, a gente só precisa querer fazer. Porque se a gente quiser fazer, não vai ter um irmão nosso na rua. Porque nós teremos estrutura suficiente para recolhê-lo, para dar a ele o que ele precisa, até que ele se erga novamente e comece a tomar responsabilidade pela sua própria construção do seu presente e do seu futuro. Eu tenho total confiança de que é possível, porque não existe ninguém capaz de impedir, como a gente volta à sua própria afirmação. Somente nós podemos impedir. Então, se nós estamos nessa situação, está na hora da gente assumir a responsabilidade e não ficar culpando somente na expectativa de que os outros façam por nós. Os outros também têm a responsabilidade para fazer, só que eles vão fazer até um certo ponto. Eles não vão fazer nada que nos liberte. Não vão. Não vão. Isso é nós que temos que conquistar. A liberdade é nós que temos que conquistar. Nós que temos que ir atrás, que senão eles vão continuar dando R$ 400 o resto da eternidade toda, porque nos mantém preso a um escravismo moderno. Sim. Uma corrente curtinha que não nos permite fazer nada, não nos permite sair, mudar a nossa situação. Então, a proposta da Conebras é mudar a nossa situação. E se nós não mudarmos a causa, a gente não consegue mudar o efeito. E a causa está na educação. Você disse, eu também penso assim, e todos que estão dentro da Conebras pensam assim. A causa da nossa irmandade é a falta de educação qualificada. Então, a Conebras quer trazer uma educação que seja libertadora, que nos liberte, que nos torne independente, autônomo, orgulhosos de sermos quem somos e visionários. Visionários para pensar assim, ó, o que nós quisermos, nós somos capazes de fazer. Tem uma passagem, você assistiu aquele filme
Wakanda, o Pantera Negra, você assistiu? Sim. Se você tem uma cena no filme que eu acho fantástica, é uma cena curtíssima. Não sei quantas pessoas perceberam essa cena, mas essa cena para mim é fundamental nesse filme. O Pantera Negra, ele é de Wakanda, né? Wakanda é um país, né? Imaginário lá, fictício do filme e tal, onde eles são totalmente independentes, né? De altíssimo poder econômico, eles têm vários minérios e tal, eles são independentes, eles não dependem de ninguém, né? Daí ele está fazendo um discurso na ONU, daí depois que ele termina o discurso, daí tem um cara lá da plateia, um branco, né? Um senhor branco que olha para ele e fala assim: pô, mas vocês são um país da África, o que vocês podem fazer por nós? Daí ele está acompanhado da irmã dele, né, o Pantera. Daí ele olha assim para a irmã dele assim e fala assim, sabe? Como se fosse assim, pô, ele não sabe de nada. Porque ele tem um poder fantástico em Wakanda, né? Ele tem um poder fantástico em Wakanda. Então, quando as pessoas ficam assim, poxa, mas o que a gente pode fazer? Eu falo, mano, você não sabe de nada. Não. Não sabe de nada. Você não sabe o poder que a gente tem, rapaz. Você não sabe o poder que a gente tem. Todo mundo sabe o poder que a Irmandade Negra tem, menos nós. É. A Conebras está Por vindo isso para eles isso. têm tanto medo, né? Por isso que eles têm mesmo, porque eles sabem do poder. Só que nós não, a gente acha que não, deixa para lá, eu vou brigar por R$ 400. O que é isso, gente? Para de brigar por miséria. Nós temos o poder de fazer muito mais que isso. Então, é só a gente começar, estrategicamente. Então, basicamente, irmão, eu me coloco aqui à disposição para perguntas, se você quiser perguntar. Basicamente, a ideia da Conebras é essa, é nós por nós, para nós, sem depender de ninguém. De ninguém, a gente não precisa de ninguém. E quando algumas pessoas falam, mas se a gente for entrar no edital, se for conversar com o Bradesco, a Natura, a Ambev, está destinando não sei quantos milhões para campanhas afrodescendentes, eu não quero isso. Porque eu não quero só o dinheiro, eu quero resgatar o orgulho de ser negro. Eu quero resgatar a autoestima. Tá? E se a gente se erguer em cima do dinheiro dessas pessoas por ajuda, por edital, por campanhas de assistencialismo, eles vão sempre estar dizendo na nossa cara, mas vocês estão, mas porque nós colocamos dinheiro, por isso que vocês estão. E aí a gente vai dizer o quê? Obrigado, Senhor? É isso que a gente vai dizer? E cadê o nosso orgulho? Cadê o resgate da nossa estima? Se a gente vai falar obrigado, Senhor, eternamente? Vai ficar falando senhorzinho até quando? Até quando a gente vai ficar falando sim, senhor? Não. Já deu, né? Chega, né? Chega de falar sim, senhor, né? Chega, né? Vamos assumir a responsabilidade e reconstruir o nosso próprio futuro e tomar conta da nossa realidade. Não, aqui quem manda somos nós. E ter orgulho, né? Ter autoestima. Falar assim, não, pra cima de mim ninguém mais vem. É isso, meu. O que você quer perguntar? Na verdade, o Instagram é aquele que tem no linkzinho lá, não é? Isso. Nós temos o Instagram, tem o site, tem vídeos no canal do YouTube, né? Para quem quiser se associar, é só entrar lá no site, tem como se associar. É www.conebras.org.br. Conheça o nosso site, acesse os vídeos do YouTube, se inscreva. Essa aqui é a ideia, até que de uma forma, quando você se inscreve indiretamente, você vai fazer com que o YouTube, né, monetize e gere recursos, porque é a grande dificuldade nossa. Daí, quando você fala em recursos, você me fez lembrar de um outro detalhe, né? Nós precisamos de voluntariados, né? Hoje nós estamos com 46 voluntários, né? É difícil, porque o nosso povo tem que trabalhar, tem que estudar e ainda ser voluntário. É muito difícil. Então, tem um turnover alto, né? Entra e sai. É difícil fazer isso. Mas a proposta da Conebras é que, assim que nós tivermos condições e recursos financeiros suficientes, todos serão remunerados. Todos serão registrados, porque nós não seremos coniventes com a exploração da mão de obra dos nossos mesmos. Nós não concordamos com isso. Só que, primeiramente, a gente tem que nascer. Né? Nós não podemos... A pessoa fala assim, mas eu não vou trabalhar de graça para a Conebras. Quanto que a Conebras me paga? Espera a gente crescer primeiro. Nesse primeiro momento, a gente tem que se doar e ter uma visão um pouco mais ampla da onde a gente pode chegar e ver que a gente pode ser uma potência assim e todos nós seremos recompensados. Mas, nesse momento, a gente precisa se doar.
para fazer com que a Conebras cresça. Como é que ela pode te dar uma coisa se ela nem nasceu? Tá? E quantos R$ 1 você não gasta por mês em coisas fúteis? Por que você não pode dar R$ 1 por mês para a Conebras? Para que a gente organize e venha para dentro da Conebras fazer parte da organização. Coloque seu nome na história da Conebras, coloque seu nome na história da Irmandade Brasileira. Seja um fundador da Conebras, seja um construtor da missão Conebras, seja um conebracista. É isso, irmão. Fico muito agradecido. Se você não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, né? E deixa Isso. um vídeo aí para as outras pessoas que vierem assistir, para que venham para dentro da organização Conebras, para construir e discutir esse projeto juntos. Porque nós somos hoje em 46. São muitos, né? 46 parece bastante, mas não é, irmão. 46 pessoas pensando por 100 milhões é muito pouco. É complicado. É muito pouco. Né? Então, nós precisamos de muita gente dentro da organização Conebras. Se ela pretende construir 5.000 creches, olha quantas pessoas a gente precisa para tomar conta. E muita, né? Muita gente, precisa de muita gente. Então, serão todos bem-vindos. Te agradeço imensamente, que a nossa ancestralidade te abençoe, por você ter tido esse interesse, essa visão, tão novo como você é. Né? Eu tenho neto da sua idade. Então, parabéns pela sua percepção, porque tem muitas pessoas com muito mais idade que você não têm o interesse que você teve. Então, Eu parabéns. entendo. E fico à disposição, pode mandar mensagem que eu respondo lá no grupo. Pensou numa pergunta, manda lá que eu respondo, tá bom? Certo. Eu queria agradecer, essa troca foi incrível. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso agora também. E vamos na luta, né? Tá bom. É isso. Seja bem-vindo. Seja um de Um nós que abraço. juntos a gente chega longe. Umbutu, É irmão. isso. Fica com Tamo Deus. junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Assim, concluímos mais essa live, essa primeira live de apresentação da Missão Conebras, um projeto a longo prazo que somente será possível se nós quisermos que ele seja. Então, estou à disposição para fazer outras reuniões, é só vocês marcarem o dia, pode contar comigo. É minha missão particular, eu assumi a missão particular e procuro pessoas que também pensem dessa forma, que queiram assumir a Conebras como sua missão própria. Muito obrigado a todos. Me beijo, Usma, Ubuntu. Axé.